bem? Vamos para o vídeo de hoje com o que acha de si mesmo. É isso mesmo, voltamos, é isso mesmo, né? Voltamos com as aulas do mini curso da filosofia clínica, que é imperdível, cara, que é uma pós-graduação, uma especialização em filosofia clínica, é isso mesmo. Para quem está assistindo agora, que nunca viu, recomendo que aqui acesse, né, veja as outras aulas, né, explicando, né, desde que para que serve, enfim, tá? Não vou entrar em detalhes para não ficar muito longo o vídeo, mas vai no canal aqui, se inscreve, curte, compartilhem. E a aula de hoje é fantástica, fantástica, essa mini aula, né, para que vocês possam ter uma noção bem bacana. E antes de mais nada, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, se inscrevam, né, e ajudem aí o canal a crescer cada vez mais. E também a gente aceita, né, a ajuda no Apoia-se Clever Cavalcante, está aparecendo aqui, e também o nosso Pix clevercamarada@gmail.com. Está aparecendo também para vocês. E também siga-nos nas redes sociais, tá? No Instagram, Clever.cavalcante, no Facebook, Clever Cavalcante, o camarada, e também no Twitter, Clever Cavalcante, temudo, certo? E estamos por aí, né, divulgando o nosso trabalho. Ok? Então vamos lá. O tópico 2 da estruturação, né, da estrutura do pensamento, é o que acha de si mesmo. Então, o que é essa parte da estrutura do pensamento? É como o partilhante, tá, pensa, certo? Como é que ele pensa, como é que ele age. Então a gente vai tentar ali, não, a gente vai tentar, né? A gente vai pegando ali, né, encaixando uma coisa com a outra, para ver como é que ele pensa, né? Como é que é esse ser que está na frente da gente. Então, trata-se do segundo tópico da estrutura do pensamento, né? Então, assim, temos o que a pessoa expressa, né? O que é que ela expressa em si mesma, né? O que ela traduz, né? O que é que ela acha dela, né? Ela vai falar, certo? A gente vai fazendo, ela vai falando, a gente não pergunta nada, e ela vai falando, e a gente vai vendo, né? Essa parte, o que é que ela acha de si. Então, a gente vai construindo, tá? Basicamente ali, o que ela, né, acha de si, né? O que ela sente, o que ela intui, o que ela reflete, o que possui, né, de si mesmo, tá? Então, assim, o Lúcio Pax, ele fala o seguinte, que a pessoa, né, mensurasse, né, ou seja, pelo Protágoras, né, falava, né, e se representa, tá, pelo Schopenhauer, de um modo que somente podemos aprender via intersecção, tá? Então, a intersecção é esse cruzamento, tá, de outros tópicos, que a gente vai ver mais para frente, essa interseção. Conforme o seu conceito, né, de uma mensura, né, que a pessoa mensurasse, né, certo? Exposto em uma sua célebre sentença, né, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são, por meio de fragmentos e análises de historiadores da filosofia. Entretanto, para a compreensão do conceito homem-medida, né, esse mensura-se, né, de Protágoras, esse homo mensura, que é homem à medida, né, uma medida de todas as coisas. Tá? Então, é o seguinte, depois quando a pessoa tem um conhecimento da forma que ela acha de si, né, fica muito mais fácil o pensamento crítico, né, que nada mais é a habilidade fundamental na formação, né, de cidadãos mais conscientes, oferecendo ali suporte para a tomada de decisões equilibradas e assertivas, certo? Então, já falamos, né, o que é um homem à medida de todas as coisas, né, o que é essa estruturação, né, esse pensamento, né, dessa forma. Então, os indivíduos que desenvolvem pensamento crítico, eles se tornam mais sábios, tá? Muito mais sábios. Ganham autonomia e agregam benefícios para a sua atividade, assim como os colegas, apartamentos, né, ou empresa, tá? Ou seja, essa necessidade de se ter esse pensamento crítico, né, isso prevalece de uma forma muito contundente, uma forma que é necessária, tá? Avaliação voluntária diante de um fato, por exemplo, né, um comentário, experiência ou conteúdo, que usa ali argumentos para que possa determinar uma resposta diante, né, desse estímulo, né, por exemplo.
tá? Eu falo o seguinte, para finalizar esse ponto do pensamento crítico, né, é como é importante o seu ponto eu, né, como interior, o ser, tá, em questão. Então, destaco esse pensamento crítico com reflexão. O termo pensamento crítico, tá, reflexivo, por exemplo, se refere ao contexto necessário para formar pessoas capazes, né, de pensar de maneira crítica, seguindo conceitos de Paulo Freire, por exemplo. Tá? Freire aponta que o exercício da reflexão como um caminho para que o indivíduo saia do estado alienado e se torne consciente do que pode mudar a si mesmo e, por consequência, a sua realidade através de frases de reflexão. Então, é fundamental que o ser humano tenha essa consciência. Né? Então, o que ele acha de si, tá, vai refletir bem na condição para que a gente possa, né, ter essa base. Mas essa reflexão é necessária que se tenha para que possa, né, você conduzir sua vida. Né? Essa questão reflexiva, essa questão né, de esse pensamento crítico. Tá? Transformação é possível porque a consciência não é um espelho da realidade, simples reflexo, mas é reflexiva, é refletora da realidade. Partindo dessa ideia, a conscientização né, das pessoas, o poder de agir para transformar sua realidade graças à possibilidade de reflexão, que é Paulo Freire, né, queria que todos os, né, seu educando ali, né, os educandos pudessem ter, né, que a gente faz como professor que todos os alunos eles pensem, né? Então a gente dá passar o conteúdo sem fazer essa questão reflexiva é muito ruim, tá? Então, é fundamental. Então, basta pesquisar a representação de Schopenhauer, né, o que a pessoa tem de si mesma em seu exercício existencial, para sabermos se ela, por exemplo, é uma pessoa, né, uma unidade, né, uma pessoa que se reporta a partes, né, de si mesma, né, como um dado de descrição, por exemplo, ou é uma mente acoplada a um corpo, tá? Um detalhe disso, é uma mente presa a um corpo, então Platão, né? É um corpo cujas vontades devem ser submissas, né, o pensamento ético, ou seja, né, ali a parte axiologia, né, que também vamos ter mais para frente esse tópico, ou espirituais, etc. Ou seja, uma mente sem corpo, né, Descartes. É corpo, Gabriel Marcel, tá? Tá no caderno B, tá? Pedrosa, página 51, tá? No ano 2000. Então é o seguinte, vai estar também na descrição desse vídeo. É comum no discurso contemporâneo a ênfase do autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo é fundamental para que a pessoa possa se situar no mundo, né? Saber quem é, de que extrema importância para agir, né? A felicidade e outras afirmações similares. Contudo, muitas vezes nos deparamos com pessoas que não conseguem olhar para si, né? Não conseguem olhar para si. Ela tem bem essa dificuldade, né? Então, mesmo pessoas que são mais, né, que mais se conhecem, né, e gera muito sofrimento. Com isso, afirmo que em filosofia clínica verificamos se o tópico tem peso, certo? E se é ou não determinante para a pessoa. Para alguns, trata-se de um tópico, né, sem importância. Para outros, é um tópico fundamental. Tá? Então, assim, eu falei, o filósofo clínico não pode ter ali uma formação de pensamento já, ele tem que conduzir, apenas conduzir. Portanto, do conhece-te, né, a ti mesmo, né, conhece-te a ti mesmo, socrático, platônico, conhece a si mesmo. Para Platão, significa conhecer seus processos de pensamento, buscando dentro de si os seus melhores caminhos para orientar a vida, tanto a vida pública quanto a vida pessoal. Se recortarmos somente este aspecto, esta ideia, né, e se considerarmos isoladamente, corremos o risco de uma interpretação totalmente equivocada. Muitos confundem a frase conhece-te
a ti mesmo com a ideia de autoconhecimento, no sentido que Protágoras atualmente falava, ou seja, dizia, né? Conhecer seu íntimo, sua subjetividade. Então, ser é subjetivo, tá? Então precisa muito se conhecer. No pensamento platônico, não se trata disso, pois o conhecimento existente em cada um de nós é o mesmo. Observe, camaradas, que o conhecimento existente dentro de mim é o mesmo que existe dentro de você. Isso é bacana. Então, de novo, o conhecimento existente dentro de mim é o mesmo que existe dentro de você. A consequência disso é que, se a gente trilhar ali o caminho correto nessa busca, vamos encontrar as mesmas respostas. Perfeito. Isso é possível, né? Isso é possível quando a gente considera ali que a universalidade da verdade e das formas de ser, né, do ser humano, a singularidade manifesta ali a parte sensível, né, o sensível, o aparente, tá? E ali a profundidade de buscar, né, em si o verdadeiro, né? O conhecimento nos leva a encontrar o caminho do bem. Tá? Aqui é um ponto que eu falo que é bem delicado, que é a questão do mundo sensível. É um mundo concreto e sensível. Tá? Trata-se de um mundo acessível pelos sentidos ou material. É um mundo que conhecemos pelo olfato, paladar, audição, visão e tato. Né? E também outra coisa que eu destaco também, que é a parte da opinião, a doxa, fundamentada nas sensações. Tem uma falsa consciência, né, de si mesma, julgando-se correta. Esse mundo em Platão é um engano, um falseamento, tá? Ou seja, o mundo sensível é aquele que onde se encontra a maioria das pessoas, né, aprisionadas, né, naquele mundo iluminado, onde somente pode ver sombras de imagem manipuladas por outros, enfim, tá? Tanto na sua forma como na sua dimensão. O mundo das ideias, e né, os filósofos, né? É aquele onde se liberta-se, né, sai, tá, da caverna e pode lançar seu próprio olhar para o mundo iluminado. Ou seja, essa doxa que muitas pessoas hoje têm é bem complicado, porque esse mundo que ela acha que é, né, pelo sabor, pelo cheiro, pelo pensamento, pelo que alguém disse, não é um mundo real, não é um mundo correto, muitas vezes. Tá? Então, ter esse cuidado dessa doxa e a gente sempre ir para a epistemologia, tá? Episteme. Voltamos, tá? Para a parte, né? Isso foi só um, né, introdutório, mas vamos, né, adentro agora. Então, para o tópico. Então, depois que a gente coloca as citações e fundamentação da opinião, né, do clínico a respeito do tópico 1, né, como o mundo parece, né, ou seja, como é que o mundo parece para partilhante, tá? Aí a gente parte para o que acha de si mesmo, tá? Si mesmo, enfim. Literalmente, como no tópico anterior, né, vamos à historicidade. Lembra, camaradas? Então tá aqui também para vocês darem uma olhada. Que ele vai contar a história desde que ele nasceu até onde se lembra, né, nos dias atuais. E a gente vai tirar ali partes que contêm opiniões e tudo mais que a pessoa deve ter tido a respeito de si mesma. Tá? É importante também entender, novamente, que cada um tem o seu modo próprio, tá, de falar de si mesmo. Muitos vão ter receio, não vão falar. Então, a gente tem que conduzir isso bem legal. Tá? Muita gente trava para falar de si mesma. É bem terrível. Tá? E nem todo mundo também utiliza a palavra como eu, né, eu fiz isso, eu, enfim. Tá? Mas pode falar de si de várias, né, maneiras, de várias formas. Então, caso você tenha essa percepção, né, como, né, o filósofo clínico. Por exemplo, as pessoas que não gostam quando você diz que elas, né, estão gordas, mas gostam de elogios. Então, para que você está bem com alguém, é preciso elogiar. Detalhe, né? Uma dica. Então, para entender se isso é o tópico 2 ou até mesmo 5, é só há uma maneira, estar bastante atento ao que a pessoa diz, tá? E confiar na intercessão, pois o que a pessoa está em se ali referindo depende do contexto que ela está ali, né, que vai abranger. Tá? Pode ser apenas citações que estão ali falando e você vai tentar amarrar dentro de um contexto com o outro.
tá? Por exemplo, numa ilustração, a pessoa pode falar de si mesma usando outros tópicos, como o tópico 10, que é buscas, que a gente vai ver também, tá? Uma pessoa é aquilo que ela quer. Pessoas que pensam pequeno, geralmente são pequenas. Não conheço pessoas que tiveram poucos sonhos e são bem de vida, mas conheço pessoas que sonharam alto e hoje, no mínimo, muito bem de vida, tá? É preciso entender que, né, o que a pessoa diz, né, de si mesma nem sempre é verdade. Se é que se pode dizer que é verdade, já que esse é o campo da representação, né? Lembra? É um mundo com representação, ou seja, a representação dela, ou do mundo dela. Tem muita gente que vive no mundo, né, completamente diferente, completamente, né, ilusório, completamente na ideia dela, tá? É o local em que cada um lida com o que lhe parece. É possível ver, a partir desse tópico, com a pessoa em relação à questão mente, corpo, conteúdo, que gerou grandes discussões na história da filosofia. Nesse caso, né, o filósofo clínico, né, com base nos seus estudos, enfim, qualquer um dos filósofos que abordou vai conseguir ali, tá, ter essa questão, né, determinante para a pessoa que ali está, né, com ele. Mas ela mesma pode ter a sua representação, a apresentação da dentro ali, né, a partir da sua historicidade. Como Pedrosa cita, né, existem várias maneiras, digamos assim, da pessoa apresentar essa relação, né, e a priori não é possível afirmar como a pessoa estabelece essa relação, tá? Mas, e ali no mesmo espaço de interseção, que se obtém o acesso às informações. Lembre-se, quando o filósofo, né, ele ali retira da historicidade da pessoa uma passagem, ela está justificando o que ela escreveu sobre o tópico, ok? Então, apenas como ilustração, por exemplo, se eu disser que o tópico ele é bipartido, que a pessoa se entende como uma mente e depende de um corpo para a sua existência, tá? Né, dentro do contexto da realidade, ou seja, é um tópico bipartido, ou seja, ela está dentro, né, ela se entende como mente, né, e que depende do corpo para que possa existir. Tá? Ela fala muito mais do corpo, tá? Então a gente consegue ter essa percepção, tá? Então, camaradas, os autores que fundamentam, né, esse tópico, entre os outros, são Platão, tá, do livro, né, a parte doxa, Schopenhauer, Martin Buber, Eu e Tu, bacana o livro, depois dei uma procurada, tá, Martin Buber, e Buber também propõe o homem e a realização da vida dialógica, né, uma existência fundada no diálogo, bacana, muito bacana mesmo, tá? Então é isso, camarada, bem curto, bem curtinho, e no próximo tópico, que é o tópico 3, sensorial e abstrato. Também é imperdível. Espero que vocês estejam, né, fazendo essa interseção aí, né, das aulas, para ter uma compreensão bacana do que é, né, essa coisa maravilhosa que é a Ok, meus camaradas. Então é isso. Então compartilhe este vídeo, dê o seu joinha, seu like, ative o sininho e não perca, né, não perca as próximas aulas. Então, para isto, acorde.